Abre Hebreus 10, no versículo de número 32. Essas coisas aqui me mexem muito. A gente reclama demais de uma revelação de pouco conhecimento das Escrituras e da trajetória bíblica para as nossas vidas. Hebreus 10, leia isso e grava isso no seu coração. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes, isso aqui é tremendo, também porque aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A Escritura mostra que a história de Esmirna, porque os cidadãos de Esmirna foram aqueles que eram cristãos, foram saqueados, espoliados nos seus bens. Eles tiveram suas riquezas tomadas pelo Império Romano e pela sinagoga judaica. Eles não podiam inserir seus filhos na sinagoga para que fossem alfabetizados ou treinados nas Escrituras. Eles não poderiam, irmãos, trabalhar porque ninguém dava emprego para alguém que não aceitava curvar-se diante de César. Para eles, irmãos, era difícil comprar e era difícil vender. Para eles era difícil contratar e era difícil trabalhar. Por isso que eles eram pobres. Tudo que eles conseguiam estava tomando a gente. E a Escritura diz para nós o seguinte: olha, aceite com alegria sofrer por causa de Jesus, perder inclusive os bens e a prosperidade que tem por amor da cruz. E aí eu me reporto à pessoa do apóstolo Pedro, quando ele então foi crucificado, e a história diz que quando ele foi ser crucificado, ele estava sendo crucificado nos mesmos moldes de Jesus. E ele disse: não façam essa loucura, não sou digno de morrer como morreu meu Senhor, não sou digno. Ele entendeu que isso era uma honra muito grande, uma alegria, e ele não podia administrar. Me ponham de cabeça para baixo, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno da morte que meu Senhor teve. E a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo e recebeu a morte com alegria. Tente imaginar Estevão diante do sinédrio, todos eles o acusavam, estavam condenando Estevão à morte, e a Escritura diz que com um semblante angelical, ele olhou para o alto e o céu se abriu para ele, e ele viu então o Pai assentado no trono e o Filho à sua direita. A morte para ele, o espólio de seus bens, não lhe incomodava, porque seus olhos estavam no alto, naquele que é o começo e o fim de todas as coisas. Meu Deus é o início da minha dor, meu Deus é o fim da minha dor. Ele prometeu para mim que eu nunca seria provado além do que eu posso suportar. E a Escritura diz que ele é fiel e juntamente com a aprovação ele me deu livramento. Às vezes os caminhos que ele escolhe são caminhos extremamente severos aos nossos olhos, mas neste momento difícil de nossa caminhada, eu fico com aquela ilustração que ele nem sequer deixa que caminhemos, mas ele nos carrega nos braços. Quando a gente acha que não está mais suportando, de fato nós não estamos. Deus já assumiu o controle de tudo. Porque ele prometeu fazer com que todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E você, irmão, só lhe cabe amá-lo. Só lhe cabe isso, amá-lo e confiar no amor dele por você, de que ele fará o melhor pela sua vida. O Evangelho requer de nós apenas isso: ser fiel até o limite do suportável. A Escritura diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, filho. Não abre mão de estar comigo, não. Fica comigo. Mas Deus, o Senhor não vai libertar minha mãe? É uma viciada, Deus. Por que me submete a esse sofrimento? Confia em mim, filho. Apenas isso. Confia em mim. É como Marta e Maria. Marta se aproxima dele: mestre, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta, tão somente creia.
Porque quem crê vê a minha glória. Tão somente creia, tão somente fique firme na fé, tão somente seja fiel, tão somente acredite. Eu nunca prometi que seus filhos não morreriam. Eu nunca prometi que seu esposo não morreria. Eu nunca prometi que sua esposa não morreria. Eu nunca prometi que na sua casa as drogas não entrariam. Eu nunca prometi isso. Nunca houve esse tipo de promessa. A única promessa que eu me fiz é que eu salvaria você e salvaria sua casa. Agora os métodos que eu usaria, isso é de minha soberania. Talvez esse seja o único método de Deus para salvar minha mãe e para salvar minha família. Esta semana, há poucas semanas atrás, meu pai me ligou dizendo para mim o seguinte: meu pai é alguém que quando ele soube que eu iria para o ministério, que eu iria ser pastor, ele cuspiu nos meus pés. E falou assim: a partir de hoje, você está proibido de compartilhar esse evangelho com qualquer pessoa dessa casa. Vai viver de esmola de igreja. E eu fui para o seminário e ele não quis me ajudar no período de seminário. Deus tratou muito com ele e ele mudou. Aí essa semana, umas 2 ou 3 semanas atrás, ele ligou para mim e disse assim: olha, cara, eu aprendi muito com todo o sofrimento que nós estamos vivendo aqui nessa casa. E agora eu sei que eu leio a Bíblia pelo menos 4 vezes ao dia em horários fixos hoje. E eu sei que essas coisas são estratégias do diabo para me impedir de ler a Bíblia. Eu não vou parar de ler a Bíblia. Porque eu sei, eu estou mandando sua mãe para o centro de recuperação, mas eu sei que Deus é a única pessoa que pode libertá-la. Aleluia. E aí ele me disse uma coisa extraordinária. Ele disse: olha, eu escolhi essa clínica lá próximo a 7 de agosto, porque lá há toda semana a assistência de um pastor. E eu sei que quando ela ouvir a palavra de Deus, eu sei que quando a Bíblia entrar no coração dela, ela vai mudar. Ao mesmo que outrora me disse o seguinte: olha, você é uma vergonha para a família fazendo essa opção. Agora, por causa dessa tribulação, se rende a Jesus, se coloca diante de Jesus e pede misericórdia, e entendeu que o Deus que eu sirvo é a solução para os problemas que ele vive hoje. Deus sabe o que faz. A única coisa que ele nos prometeu foi o seguinte: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Porque o vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse fala um pouco a respeito do que seria a segunda morte. Apocalipse, se você puder abrir aí, faça isso no capítulo 20 de Apocalipse. A Bíblia diz no verso número 6. Apocalipse 20, verso 6. Mais que feliz ou bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ele está dizendo: olha, a segunda morte não tem poder sobre aqueles que se renderam à ressurreição e à vida. Ele diz no verso de número pouco à frente, 14, se você acha que o inferno é um problema, eu queria dizer que existe algo pior do que o inferno. O versículo 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 8 do capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A única coisa que nos é garantida para nós que estamos em Jesus é a promessa de que ninguém nos jogará no inferno, ninguém nos jogará no lago que arde com fogo e enxofre. Esta promessa Deus fez para nós. Quando chegarmos no dia do grande tribunal, no dia do julgamento, Ele vai intervir no julgamento e vai inocentar as nossas vidas e se levantará diante de todos e dirá: ninguém nos jogará no inferno. São meus. Esta é a promessa
que ele faz. Não passaremos pela dor do inferno, nem pela dor do lago que arde com fogo e enxofre, porque ele nos defenderá e fará valer a sua palavra naquele dia. Mas o resto, irmão, passaremos por tudo. Não se sinta diminuído porque você está atribulado. Não se sinta sem fé, abandonado por Deus. Não. Deus jamais se esquece de nós. Ele pode nos deixar à mercê de alguns problemas por alguns instantes, mas Ele nunca se esquece de nós. Ele disse, ainda que um pai ou uma mãe venha se esquecer de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus pensa na gente o tempo todo. O tempo todo. A Escritura diz que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Quando a gente não está aguentando mais, e a gente desaba de cansado, ele continua firme. Porque a Escritura diz que aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Aleluia. Deus cuida de nós. Juntamente com a aprovação que nos foi dada, ele também providenciou o livramento. No tempo oportuno, os enxergaremos. Na hora de fato que Deus separou para nós, veremos. Às vezes nós imaginamos para o evangelho que é comunicado aí, pregado aí, e achamos que nós não temos fé. Porque o evangelho pregado por aí é um evangelho extremamente fácil. Por R$50 você arromba o inferno, você tira gente de lá, como se o diabo temesse um cartão de crédito, o diabo temesse uma conta especial que você tem no Banco do Brasil, ou em qualquer Caixa Econômica Federal, ou qualquer uma cooperativa por aí. O diabo não tem medo de suas terras. Você não tem nenhum prestígio no mundo espiritual, porque você tem uma empresa bem sucedida. Não. O diabo não tem medo dessas coisas. O diabo só tem receio da palavra de Deus, porque ele sabe que não pode impedi-la. Porque agindo Deus, diz Isaías, quem? E ele age pela força do evangelho. E quando ele vem, irmão, você tem dinheiro, não tem. Se você é rico como Laodiceia, ou pobre como Esmirna, não faz diferença. Se você é intelectual ou se você não tem nenhuma formação acadêmica, pouco importa. Não importa se você é bonito ou se você não é tão bonito, se você é alto ou baixo, isso não faz diferença. O que importa é o seguinte, você é fiel ao que está escrito ou você não é fiel ao que está escrito? Se for fiel, ele te abençoa com a coroa da vida. E mais do que isso, bênçãos aqui e no porvir. Ser fiel, vale a pena ser fiel ao Senhor. Mesmo quando parece que Ele nos abandonou. Continua fiel. Lembra de Jó? O tempo escureceu demais para Jó. Mas demais. E as pessoas que estavam em volta dele, a sua esposa mais próxima de Jó, amaldiçoou esse Deus e está louca, mulher. Temos recebido de Deus o bem. Agora que veio a dificuldade, por que não? Vamos receber também a dificuldade de Deus. E ele bateu no peito e disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que no tempo certo, Ele vai se levantar. E Ele vai agir na minha vida. E Ele vai reescrever a minha história. Mas Ele vai se levantar no tempo dele. E a história bíblica diz que o segundo estado de Jó foi muito superior ao primeiro. Porque Deus foi bondoso para com Jó. Deus foi misericordioso para com Jó. Deus viu que o coração de Jó não estava nas coisas materiais. O diabo disse porque o diabo sabe o que nós sentimos. Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe que nós somos extremamente apegados ao conforto, ao bem-estar, à segurança. Essas coisas são importantes para nós. E quando Deus falou assim, você viu Jó? Jó é um homem extraordinário. Jó é justo, íntegro, reto, temente a Deus. Ele se desvia do mal. Aí você, meu Deus, olha a vida dele. Você já viu o burrinho que ele anda? Top de linha, você já viu o cavalo que ele tem lá para fazer as corridas dele? Meu Deus, você olha o pasto dele. Não tem maroeira, formadinho.
O Senhor nem a aroeira deixa nascer na terra dele, Deus. Aí eu disse, Deus, você já viu quantos camelos aquele camarada tem? O filho dele não adoece, você notou isso, Deus? Ele toma remédio. Começa a tirar tudo do seu dedo. Começa a bagunçar a vida dele. Desorganiza a vida dele. Toca no casamento dele. Deixa o marido dar um grito com ela para você ver, Deus. Ou vice-versa. Permite que isso aconteça, deixa eu ver. Você vai ver que eles, é em vão que eles têm, meu Senhor. E aí Deus falou assim, tira tudo. João não me ama pelo que eu dou para ele. João me ama pelo que eu sou para ele. Irmão, o diabo meteu a foice sem dó. Tirou tudo. E Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa magnífica. E aí o diabo assim, ainda ficou um restinho, Deus. Lá que o estado terminal, não cansa nele. Já viu como o crente fica terrível quando o câncer chega? Fica desesperado. Não, o câncer é batata. Então pode pôr, só não mata ele. E colocou, o homem ficou da planta dos pés ao alto da cabeça, todo cobrido de enfermidade. De tal maneira que ele não podia ficar entre as pessoas, ele teve que ficar isolado. Ele fedia. Eu imagino que ele se envergonhava de sua situação. E aí a mulher dele disse assim, não faz isso, amaldiçoa esse Deus, morre. Você está doida, mulher. É o meu Deus. Que coisa linda, irmãos. Eu confio nele. Mas ele colocou a enfermidade da cabeça, a planta dos pés. Mas eu confio nele. Ele vai me dar a minha sorte. Ele vai me abençoar, ele vai cuidar de mim. Porque ele prometeu cuidar de mim. Mas doía demais. E doeu muito tempo. Não sei o que tem que sofrer para frente. Mas sei que seu Deus será contigo. Aleluia. Não sei quantos dias serão. Mas sei que Ele será contigo todos os dias até a consumação do século. Amém? Feche seus olhos. Ore a Deus. Está passando por dificuldades. Pede Ele para aumentar a sua fé, filho, filha. Pede Ele para fortalecer sua fé. Senhor Deus, nós amamos a Ti. E queremos continuar amando ao Senhor, meu Deus, apesar dos pesares. Ainda que o Senhor, ó Deus, nos submeta, ó Deus, a mais sofrimento do que temos vivido, nós continuaremos servindo e amando ao Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, não prometeu que teríamos uma vida, meu Deus, isenta dessas coisas. Mas o Senhor prometeu, ó Deus, nos sustentar em meio a todas elas. Ó Deus, quando estivermos, ó Deus, ó Pai amado, para naufragar na fé, ó Deus, estenda as mãos ou se revele a nós, para que vejamos o Senhor do nosso lado e passemos a confiar ainda mais no Senhor. Ó Deus, se há algum irmão, ó Deus, com o coração, ó Deus, amargurado, apertado, ó Deus, ferido nesta noite, ó Deus, consola este coração, conforta este coração, dá esperança a este coração no nome de Jesus. Ó Deus, que ele creia que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, certamente, ó Deus, veremos, ó Deus, o manifestar da sua misericórdia, ó Pai, no milagre que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Confiamos a Ti nossa dor, nossas dificuldades e nossos problemas. E cremos, ó Deus, que o Senhor fará o melhor para nós. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidá-lo para se colocar de pé, para que possamos celebrar então esta aliança com o Senhor Deus. Quando somos convidados para nos assentarmos na mesa bendita de Jesus.